Então, se nós olharmos para trás, para todas as sextas que nós nos encontramos aqui, nós vamos nos lembrar que nós estudamos 9 atributos, hoje é o 10º. Nós vimos que Deus é totalmente santo, totalmente amoroso, totalmente bondoso, totalmente justo, totalmente misericordioso, totalmente gracioso, fiel, paciente, verdadeiro, e hoje nós vamos estudar o Deus totalmente sábio. Então, nós vamos estudar um pouco sobre a sabedoria de Deus em contraponto com a sabedoria humana. E o nosso texto base está em Provérbios 9, 10, que diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Nós temos feito nada mais, nada menos que toda sexta nos encontrarmos aqui para aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. E veja como a sabedoria é implícita à própria revelação do Senhor, porque a própria palavra nos dá o caminho da sabedoria, dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não que a sabedoria de Deus tenha início ou fim. Lembram que nós já vimos que um atributo não exclui o outro. Pelo contrário, eles se interrelacionam. Então, quando eu penso na sabedoria de Deus, que é um atributo, eu tenho que pensar em todos os outros atributos de Deus, principalmente os incomunicáveis. Se nós vimos que Deus é infinito, então a sabedoria de Deus ela é infinita. Se nós vimos que ele é onisciente, onipotente, todos esses atributos estarão relacionados com a sabedoria de Deus. O que não é verdade para a sabedoria que nós podemos obter, porque neste caso será uma sabedoria limitada, porque nós não somos como Deus. Nós já aprendemos exaustivamente isso. Então, o texto de Provérbios 9, 10 nos indica qual é o início, qual é o começo, se eu quero buscar sabedoria, se eu quero buscar ser uma mulher sábia, eu encontro aqui o início. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós já tivemos a oportunidade de estudar sobre o temor do Senhor na primeira fase, no primeiro estudo, no estudo de introdução aos atributos incomunicáveis. O que seria esse temor? Nós já vimos que não é aquele medo, aquele receio, mas é uma reverência, é um temor reverencial ao Senhor. Então, quando nós pensamos na sabedoria de Deus em contraponto à sabedoria humana, nós já sabemos de início que a sabedoria de Deus é uma sabedoria perfeita, como perfeito ele é. O texto de Jó 12, 12 nos mostra que Jó fez uma reflexão acerca da sabedoria que nós devemos fazer também. Diz lá no versículo 12: está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Qual é a reflexão aqui? Existe uma cultura popular de que quanto mais velho nós vamos ficando, mais maduros nós vamos ficando, mais sábios nós vamos ficando. E isso é errôneo, né? A própria palavra de Deus diz: a sabedoria, ela não necessariamente vai caminhar com a minha idade, ela não está ligada à questão cronológica da idade. E o próprio texto diz, no versículo 13, né? Não, a sabedoria não está necessariamente com os idosos, mas ela está com Deus. Então, se esse idoso busca a sabedoria em Deus, no Senhor, aí sim eu posso dizer que este idoso está caminhando em sabedoria. E
isso não é difícil da gente constatar, né? Falta de sabedoria não é uma, uma perspectiva apenas de jovens, né? Certamente nós já vimos muitas pessoas com uma certa idade e agindo como tolo e não como sábio. Nós mesmos, né? Em várias situações, agimos como tolas e não como sábias. Então, não necessariamente a sabedoria está ligada à idade. Antes disso, a sabedoria ela está estreitamente relacionada com o conhecimento. E aqui nós estamos observando a sabedoria que vem de Deus. Então, este conhecimento que está relacionado com a sabedoria não é aquele conhecimento intelectual apenas, é o conhecimento da palavra. E é esse conhecimento na palavra que vai me dizer quais são as posturas sábias e quais são as posturas tolas. E a palavra está repleta de conselhos, de direcionamentos com relação à sabedoria. Como é que eu adquiro conhecimento? Lendo a palavra, né? Vivenciando o que Deus vai colocando à minha frente. E o que é a sabedoria? A sabedoria é a capacidade de eu pegar este conhecimento para alcançar os melhores propósitos. Pegar todo esse conhecimento adquirido na palavra para que no momento oportuno eu possa alcançar os melhores propósitos. Eu tenho a capacidade de tomar boas decisões com base neste conhecimento que foi adquirido na palavra. E como é que nós adquirimos conhecimento? Na palavra. Não existe outra forma, a não ser estudar essa palavra, meditar nesta palavra, viver na prática esta palavra. Então, nós já estudamos lá nos atributos incomunicáveis que Deus não é limitado pelo tempo, né? E nem também no seu conhecimento. Nós vimos que ele é infinito, ele não tem início nem fim, ele é eterno, ele é autoexistente, ele é onisciente, ele tem conhecimento de todas as coisas. Por isso, nós podemos afirmar que a sabedoria de Deus, ela é perfeita. Por quê? Faça um paralelo conosco. Nós precisamos adquirir conhecimento para que, num determinado momento, eu utilize esse conhecimento da palavra para que eu possa tomar uma boa decisão. Imaginem um ser como Deus, que é infinito, é onisciente, tem conhecimento de todas as coisas, então qualquer decisão que ele tome será a mais acertada. Por isso, nós podemos ter a convicção, como nós estávamos conversando antes do estudo começar, de que a própria palavra diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque a sabedoria do Senhor ela é perfeita. Em 1 Coríntios 1, de 18 a 25, nós encontramos o seguinte, falando sobre a mensagem da cruz. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram achados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Parece uma contradição, não é?
mas é a forma como o Espírito Santo decidiu registrar para que ficasse bem claro que a sabedoria de Deus e a sabedoria humana, elas são excludentes, ou seja, uma não comporta a outra, e elas são contraditórias. O texto fala, né, sobre onde estão os sábios, onde o escriba, porque os judeus esperavam um libertador, não da forma como Jesus veio, né, nascendo numa manjedoura, andando com os discípulos, pregado numa cruz. O que era sabedoria para eles se tornou loucura para eles, né? Porque como pode um rei, um libertador, vir da forma como veio? Mas aqui está a sabedoria de Deus. Ele tornou loucura o que era sabedoria. E onde é que nós vamos ter a expressão maior dessa sabedoria? Vejam no versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Veja que a sabedoria de Deus é refletida, então, através de Jesus. Então, a sabedoria de Deus, ela transcende a sabedoria humana. Embora a sabedoria esteja associada à maturidade, como nós vimos no começo, não é um dom garantido do processo de envelhecimento. Se eu quero, né, ser um idoso sábio, eu não posso esperar que isso venha tão somente com o envelhecimento, mas sim com o verdadeiro amadurecimento na palavra, amadurecimento da vida cristã, amadurecimento que é obtido através do relacionamento com o Senhor. Ele é um Deus relacional, nós já tivemos oportunidade de ver isso. Ele quer se relacionar conosco, ele quer que nós nos relacionemos entre nós. Então, o projeto de Deus é esse, é relacional, tanto na vertical quanto na horizontal. Provérbios 14 faz um desafio para nós e traz sobre nós, mulheres, uma responsabilidade muito grande. Provérbios 14 diz o seguinte, no versículo 1. Eu vou ler alguns versículos, tá? A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba. No versículo 6, o escarnecedor procura sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Vejam que o próprio texto nos dá pistas, né, de como nós devemos nos comportar para adquirirmos sabedoria. A prudência é uma delas, o conhecimento é outro. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. No versículo 12, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então eu preciso ter sabedoria para trilhar os caminhos, para escolher os caminhos por onde eu vou andar, porque alguns podem me parecer, né, segundo a sabedoria humana, que são retos, mas vão terminar em morte. Versículo 16, ainda de Provérbios 14. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal. Outro sinal de como nós devemos nos comportar para que sejamos sábios. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Então, veja, aqui nós temos alguém que é cauteloso, desvia do mal, e nós temos alguém que se encoleriza facilmente, se ira facilmente. A esse, a palavra de Deus chama de insensato, não é sábio. E ao que é cauteloso e se desvia do mal, a palavra de Deus chama de sábio. Continuando, no coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. Mais uma vez, a prudência como marca de alguém que é sábio. O apóstolo Paulo, ele nos advertiu acerca da sabedoria humana
sem valor. Lembrem-se que nós estamos fazendo o contraponto entre a sabedoria perfeita de Deus, a sabedoria que vem do Senhor, e como nós vimos, é um atributo comunicável, então o Senhor compartilha essa sabedoria dele conosco, né? Essa, sim, vale a pena nós exercitarmos. E o apóstolo Paulo nos adverte acerca da sabedoria humana, ou seja, aquela que não provém de Deus, mas provém do meu próprio pensar, do meu próprio conhecimento secular. Ele diz o seguinte no versículo 18: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: Ele, o Senhor, apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. As pessoas que se julgam, elas próprias, né, sábias aos próprios olhos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Então, nós vimos sabedoria de Deus versus sabedoria do mundo. Nós já temos uma pista, né, de qual nós devemos acolher. A sabedoria que vem do alto. Diz a palavra: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vós coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão de toda espécie de coisas ruins. Veja que aqui ele está dando exemplos do que é a sabedoria que não é do alto, e sim a terrena, humana. Inveja, amargura, sentimento faccioso, sentimento de divisão. E por trás de todas essas condutas, nós temos uma outra série de atributos que nós não devemos desejar: mentira, devassidão, fofoca, maledicência. Mas a partir do versículo 17, a palavra diz: qual é a sabedoria que vem do alto? A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, porque ela provém de Deus. Depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Vejam que quando a palavra menciona a sabedoria que vem do alto, ela estabelece aqui alguns atributos que nós, inclusive, já estudamos. Lembram? Nós estudamos a misericórdia, né? Estudamos, de certa forma, a imparcialidade que está ligada à justiça, né? Sem fingimento, estudamos a verdade, que é um atributo comunicável. No versículo 18, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, desta porção da palavra, onde ele diz, dá exemplos, né? Da sabedoria que vem do mundo e da sabedoria que vem do alto. Então, nós vemos que vários atributos comunicáveis que nós estudamos estão relacionados aqui. Lembram, mais uma vez, um atributo não exclui o outro e eles estão sempre interrelacionados. Então, a sabedoria do mundo e a de Deus, elas não se misturam. Elas são excludentes. Ou eu acolho a sabedoria do mundo, ou eu acolho a sabedoria de Deus. E elas são contraditórias. Vejam, o próprio texto diz: inveja é contraditório com misericórdia, com pureza, com indulgência, né? Então, se eu tentar fazer um paralelo, eu vou perceber sem nenhuma dificuldade que elas são contraditórias. Então, a sabedoria humana, ela promove a si mesma, ela busca seus próprios interesses, ela busca posições destacadas, ela evita o espelho da palavra, porque o espelho da palavra vai mostrar,
vai refletir que aquela sabedoria é humana e que ela vai terminar em caminhos de morte. A sabedoria humana, ela confia na força do braço, ela confia nos bens que nós adquirimos, né? Ela confia na capacidade intelectual, ela orgulha-se, ela rejeita as provações, ela não vê a aprovação como um meio de Deus forjar o nosso caráter, de Deus trabalhar a nossa vida. Ela ignora as tentações, porque se julga sábia demais, forte demais para cair, enquanto a Bíblia diz que nós devemos olhar para quem pensa que está em pé, veja que não caia. A sabedoria humana, ela precisa ver para crer. Ela precisa olhar e ver com seus próprios olhos para poder crer. Ela só crê naquilo que ela vê. Ela usa a força, ao contrário da sabedoria do alto, que considera o outro maior que eu, que busca lugares mais humildes. Eu tenho aprendido que quando a gente chega em qualquer lugar, nós devemos nos sentar, ocupar lugares que não são de honra, porque é preferível alguém chegar ali e dizer: não, 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 senta aqui que eu reservei esse lugar para você, do que a gente sentar num lugar de honra e ser retirado, para que outra pessoa seja colocada ali. E a sabedoria do alto, ela busca lugares mais humildes. Ela se submete ao espelho da palavra, porque sabe que, ao se submeter ao espelho da palavra, a palavra vai revelar o que deve ser corrigido, o que deve ser moldado. A sabedoria do alto, ela não confia nos bens que nós adquirimos. Pelo contrário, ela confia nos tesouros do alto, tesouros do céu. A sabedoria do alto, ela não é impulsiva, ela pensa para falar. Ela considera as provações como um meio de amadurecimento e não um castigo que Deus nos dá. A sabedoria do alto, ela não ignora as tentações. Pelo contrário, ela busca no Senhor o fortalecimento para poder vencer, resistir às tentações. A sabedoria do alto, ela não vive pelo que ela vê, ela vive pelo que ela crê. Porque a palavra de Deus nos ensina dessa forma. E a sabedoria do alto, ela não trabalha pela força, ela trabalha em mansidão, que é um fruto do Espírito. Então, os que procuram a sabedoria do mundo, na realidade, vivem numa perspectiva da busca dos próprios interesses, dos próprios desejos, né? E nós já temos aprendido que o nosso coração, ele é extremamente enganoso. E nós devemos sempre submeter o nosso coração ao espelho da palavra. Nós precisamos sempre não perder de vista o seguinte: tudo começa no nosso pensamento, vai para o nosso coração, onde às vezes é alimentado e se transforma em atitudes. E nós precisamos submeter desde o pensamento à palavra de Deus e ao senhorio do nosso Deus, para que ele interrompa esse processo, para que nós possamos resistir às tentações. Qual é a ação da sabedoria de Deus? Porque nesta altura nós já vimos que se elas são excludentes, eu tenho que escolher qual eu vou acolher. E não resta dúvida, pelo fruto de uma e pelo fruto da outra, que o melhor que nós temos a fazer é acolher a sabedoria de Deus. Qual é a ação dessa sabedoria em nós? Tiago 1,5 diz o seguinte: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Veja que não tem condição aqui, nenhuma. O texto diz: se você precisa de sabedoria, peça para Deus, e ele vai conceder. No versículo 6, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada
pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Então, nós queremos ser sábias, queremos ser mulheres sábias, o que nós temos que fazer? Pedir ao Senhor. 1 Reis 3, de 9 a 14, nós temos lá o episódio de Salomão, né, pedindo sabedoria para discernir entre o bem e o mal, para ele governar de forma sábia. Versículo 9: Dá, pois, ao teu coração, ao teu servo, coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Então, preocupado em ter que governar, Salomão pede sabedoria a Deus. E isso agradou ao Senhor. Isso é dito no versículo 10. Estas palavras agradaram ao Senhor, porque Salomão pediu sabedoria. E qual é a resposta do Senhor? Vejam que surpreendente. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até o que me não pedistes eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Mas vejam o que é colocado no versículo 14. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Vejam, Salomão pede sabedoria. Deus se agrada disso e dá sabedoria. E não dá apenas sabedoria, acrescenta outras coisas. Acrescenta riqueza, né? Acrescenta longevidade, mas ele diz, ele faz uma advertência: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos. O que aconteceu com Salomão? Num determinado momento, ele parou de pedir a sabedoria. Hebreus 5, de 12 a 14, nos diz: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Veja o versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o mal, mas também, não somente o bem, mas também o mal. Então, veja, nós temos que pedir sabedoria, mas nós também temos que praticar. Veja no versículo 14, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Então, é um processo, como tudo na nossa vida. Lembra? Santificação é um processo. Eu peço sabedoria, mas eu tenho que praticar a palavra. Lembram? Sabedoria, conhecimento, para eu poder decidir da maneira correta. Então, é a sabedoria e o conhecimento da palavra. E eu tenho que continuar pedindo a sabedoria. Romanos 12, 12. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem que haver a transformação da nossa mente, lembram? É onde tudo começa. Mente, coração e atitude. Nós precisamos continuar pedindo. Mateus 7, de 7 a 8 diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. O tempo aqui no original, ele comunica pedido contínuo. Eu tenho que pedir e continuar pedindo, pedir e continuar pedindo. E assim, a palavra de Deus vai nos dar discernimento quanto aos pensamentos e às intenções do nosso coração. Lá no começo nós vimos que o temor é o princípio da sabedoria. E o temor é a reverência correta do Senhor.
E ao temer ao Senhor, eu vou tentar fazer tudo para agradá-lo, tudo para obedecer os preceitos dele, e Deus vai apontar o nosso pecado. E quando ele aponta o nosso pecado, qual que é a atitude sábia? O arrependimento. E quando eu negligencio em relação à Bíblia, isso já demonstra falta de discernimento. Vejam que é um processo que envolve a leitura constante da palavra do Senhor, o meditar constante para que eu possa obter o conhecimento, não aquele conhecimento intelectual apenas do que está na palavra, mas o conhecimento de Deus através da revelação da palavra. É além do intelectual, é conhecer o que Deus está revelando através da palavra para a minha vida, para que eu possa, com esse conhecimento, agir com sabedoria nas diversas situações que se colocarem, que o próprio Deus, né, colocar na nossa vida. Então, nós temos que voltar os nossos olhos para Cristo o tempo todo, porque nós vimos em um dos textos, né, que ele é a expressão do poder e da sabedoria de Deus. Vejam, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios aos seus próprios olhos, né? E escolheu as fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Lembram do cântico que nós compartilhamos no início? A quem nós devemos a glória, a quem nós devemos tudo? A Ele, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Isto é sabedoria, isso é temer ao Senhor. Quais são os valores de Cristo? No versículo 30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Fecha com chave de ouro todos os atributos comunicáveis que nós estudamos. E no versículo 31 diz, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Porque só Ele merece toda a glória, todo o louvor. Vejam em Efésios 4, de 22 a 24, já caminhando para o final, diz o seguinte, no sentido de quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Isso é um processo, o tempo todo. Nós vamos despojar o velho homem, aquela velha natureza, e nos revestir do novo homem, nos revestir daquilo que Deus quer ver formado em nós. E para isso, eu preciso ser praticante da palavra de Deus. O que significa isso? Eu tenho que ser obediente ao que a palavra me ensina, para que eu possa amadurecer em Cristo. Eu vou deixar como tarefa para vocês lerem Provérbios 15, e lá vocês vão encontrar várias posturas que apontam para o insensato e para o sábio. Por exemplo, no versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, aqui nós temos dois comportamentos contraditórios e excludentes. Um demonstra sabedoria, a resposta branda. Por que sábio? Por que sábia essa conduta? Porque desvia o furor. Qual é a tola? A palavra dura suscita a ira. Produz algo que não é bom. Então, a sabedoria sempre vai produzir algo bom. E a tolice, a insensatez, sempre vai produzir algo mal. Então, eu vou deixar como tarefa
para vocês meditarem em Provérbios 15 e extraírem desse trecho da palavra as condutas que demonstram sabedoria e as condutas que demonstram tolice, que demonstram insensatez. Então, hoje, baseado no estudo de hoje, qual que é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida? Que nós peçamos sabedoria e continuemos pedindo sabedoria, exercitando, praticando tudo o que a palavra de Deus nos ensina. Uma outra reflexão, como sempre nós temos feito. Como saber que Deus é totalmente sábio pode mudar o meu modo de viver e o seu modo de viver? Como que isso pode impactar o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o outro? Então, fica essa reflexão para cada uma de nós nessa noite e que, de fato, nós possamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos ajude a cada dia a aprendermos mais e mais da sua palavra, para que nós possamos colocar em prática, para que nós também possamos refletir o Senhor Jesus ao sermos mulheres sábias, mulheres que agem com sabedoria, não a sabedoria humana, não a sabedoria nos padrões mundanos, humanos, mas a sabedoria de Deus. Que Ele abençoe cada uma de vocês. Então, se nós olharmos para trás, para todas as sextas que nós nos encontramos aqui, nós vamos nos lembrar que nós estudamos 9 atributos, hoje é o 10º. Nós vimos que Deus é totalmente santo, totalmente amoroso, totalmente bondoso, totalmente justo, totalmente misericordioso, totalmente gracioso, fiel, paciente, verdadeiro, e hoje nós vamos estudar o Deus totalmente sábio. Então, nós vamos estudar um pouco sobre a sabedoria de Deus em contraponto com a sabedoria humana. E o nosso texto base está em Provérbios 9, 10, que diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Nós temos feito nada mais, nada menos que toda sexta nos encontrarmos aqui para aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. E veja como a sabedoria é implícita à própria revelação do Senhor, porque a própria palavra nos dá o caminho da sabedoria.